E aí, eu sou o Berg e esse é o Berg's Podcast. Sou pai de duas filhas lindas e maravilhosas e uma bichinha peluda vermelha, que é a Teodora. Que ela não quer vir comigo, que ela tá chateada, que eu dei uma bronca nela porque ela tava arrebentando meu edredom. Meu único edredom. Tava lá, roendo o edredom. Bem, agora eu tenho um edredom com um buraco, né? Com ar condicionado. Bem, é um filhote, então fazer o que, né? É pequenininho. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre prioridade, a prioridade do papai. Eu falo prioridade do papai porque outro dia eu escutei essa expressão aqui em casa, quais são as prioridades do papai? E é uma coisa que é complicada aqui em casa para mim. Eu assumi esse podcast, né, criei esse podcast para falar um pouquinho sobre paternidade, sobre a realidade de pessoas comuns como eu, como as pessoas que me escutam, que me assistem. E vou falar para vocês, é complicado de manter o podcast, mesmo assim, sem simples da maneira que é complicado você arranjar uma hora, duas para trabalhar em cima do podcast, que não basta apenas você estudar, você ler, você tem que ter tempo para você poder editar, por mais que a edição seja mínima, você precisa trabalhar aquilo ali um pouquinho. Eu não gosto de fazer cortes, eu sempre boto a cabra ali no meio. Mas ainda assim, você tem que ter tempo para escutar, assistir tudo até o final, escutar tudo até o final, fazer os cortes, fazer o encaixe da cabra nos lugares certos. E gente, parece bobo, mas quando você vê, você gastou num videozinho de 10, 15 minutos, você gastou 2, 3 horas. E reservar essas horas aqui em casa para mim é complicado, é difícil. Porque antes de ter um canal no YouTube, de ter um podcast, eu estudo, eu trabalho. E antes de estudar e trabalhar, eu sou pai e sou esposo. E aí? Quais são as prioridades? Quer dizer então que eu não priorizo o podcast, que eu não dou valor? Pelo contrário, eu valorizo, eu gosto, me faz bem, porém, no, no jogo de encaixe, às vezes não casa bonitinho, né? Não casa bonitinho, é fato. Eu tô aqui gravando na sacada de casa, tá um calor infernal, estou suado, com, dá pra ver aqui na minha testa brilhosa pra caramba. E a Anne tá dando tchau. Vem aqui e dá tchau na câmera direito. Tchau. Ah, é brincadeira, né? Quando eu quero que ela participe, ela não quer participar. Agora tá aí com palhacitos. Não tem, eu arranjei que tô na sacada que é onde sobrou para eu poder gravar. E vou falar para vocês. Vou ter que daqui a pouco me desdobrar em cinco para poder editar e postar esse vídeo. Aí você fala, pô, Berg, e aí, por que você começou a criar? Porque pra mim fez sentido, faz sentido ter esse canal. Porque eu vejo pais muito fodas por aí, tipo assim, meu, falando coisas fantásticas, baseado em teoria tal, teoria pedagógica, teoria psicológica e blá, blá, blá. Meu, eu acho fantástico, eu acho fenomenal. Se você quer uns podcasts foda, vai lá no Paizinho Vírgula, o cara é dose. Vai no Pai Afropai, cara, demais. Afropai, isso, às vezes eu confundo os nomes, tá, gente, mas é demais. Só que, cara, pra mim assim tá muito fora da minha realidade. Os caras falam umas coisas assim que às vezes eu sei que não sou um pai assim tão mega blaster, não sei. Às vezes eu me sinto assim um pai meio xoxo, né? Porque eu vejo os caras falando uns negócios, eu falo, nossa senhora, que negócio louco, vou fazer isso com as minhas filhas. Cara, não dá, não dá. Bem, outra coisa é esse óculos que toda hora fica caindo, né? Incomoda pra caramba. Gente, tá calor pra caramba. Hoje não tem cafezinho, tá? Hoje vai ser um chazinho gelado, chá do Tio Berg, vulgo eu. Voltando. É complicado a gente balancear, né? Poder ponderar as prioridades.
Você tem carreira, você tem estudo, você tem um canal, você tem filhos, você tem esposa, você tem amigos. Cara, você balancear todos esses papéis é complicado. Agora, esse episódio é um pouco mais intimista, né? Falar um pouquinho muito, Isso foi dolorido, mas vai assim mesmo. A prioridade do papai aqui é as filhinhas. Por mais que às vezes elas não entendam, não reconheçam, né? Uma tem 17, a outra tem 12, duas jovenzinhas, duas adolescentes, né? Uma entra na puberdade, a outra no início da adolescência. Duas meninas moças maravilhosas, lindas, inteligentes, fofas, carinhosas, empáticas. E às vezes elas não entendem que a prioridade é elas. Uma vez a Sophie mesmo, a minha mais velha, veio, pô pai, você não ia gravar, isso não o quê? Só que, poxa, eu tô vendo a casa virada no avesso. A cozinha, que misericórdia, parece que teve uma guerra lá dentro. Cara, tem hora que me incomoda, eu falo, pô, minhas filhas também são complicadas, elas ajudam em casa quando querem, e não é sempre que a gente consegue essa ajuda, né? E nós não temos uma diarista, né, ou empregada, nada disso. É tudo nós, mesmo, a família que resolve. Gente, então, às vezes eu olho aquela cozinha transtornada, aquela casa virada no avesso. Eu largo tudo, largo. Eu tinha um dia específico para gravar e fazer os podcasts, que era quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Não consigo fazer. Não consigo. Não consigo para quarta-feira. Quarta-feira parece que é o dia do boom. E tudo acontece. Então o que eu acabo fazendo? Não fazendo. Acabo deixando aqui de lado o podcast. Pô, Berg, você tem que então se organizar. Bem, eu gostaria. Eu uso o Trello para organizar as minhas rotinas. Uso a agenda do Google também, né? Porque eu uso o celular Android, então a agenda do Google me faz mais sentido. Mas, gente, eu não consigo às vezes fazer esses encaixes, esses acertos de prioridades. E como eu falei, minha prioridade primária são minhas filhas. Em conjunto vem a mãe delas. Aí vem meu trabalho e minha faculdade. E aí tem o podcast. Eu queria colocar o podcast com mais prioridade, de dar mais ênfase. E vou tentar me esforçar a partir de hoje a ter, como fala, conseguir lançar um episódio por semana, no mínimo. Berg, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu gosto. Os poucos feedbacks que eu tenho são muito bacanas. As poucas pessoas que me retornaram falando, porra, isso fez sentido pra mim, ou então, pô, obrigado, cara, tava precisando escutar esse tipo de coisa. Porra, eu tava precisando de de um conselho nesse sentido e, putz, não precisei porque você no podcast você falou exatamente o que eu precisava escutar. Cara, isso é fantástico, isso paga, né? Isso paga o tempo gasto, né? Eu não comecei o podcast para ser um podcaster ou um youtuber, né? Nunca tive essa intenção, né? Só quero poder ajudar um pouquinho as pessoas. De repente ter a ajuda que eu não tive, né? De poder fazer sentido e de mostrar a magia de ser pai, a magia de poder criar os filhos, de poder vislumbrar um futuro melhor, porque você criou criaturas melhores que você e que possivelmente, ou que você tenha fé de que eles vão fazer um futuro, realmente vai fazer o futuro deles será melhor, fará dessa terra um pouco melhor. Cara, isso é fenomenal. Poder ajudar esse tipo de pai, de mãe, putz, faz totalmente sentido pra mim. Eu tô aqui, eu tô aqui na minha sacada envidraçada, tô pingando suor, mas cara, que gostoso. Que gostoso vai ser quando eu postar esse vídeo e alguém assistir e falar, porra, Berg, cara, é isso mesmo. Também tenho dificuldade em organizar. Eu me agendo tudo mais. Eu adoro jogar vôlei, mas eu não consigo, né? Na quinta-feira que meus amigos vão jogar vôlei ou vão jogar um futebol, eu não consigo, né? Sempre acontece alguma coisa e naquele dia eu acabo não tendo tempo, né? Então,
porra, que fantástico vai ser eu poder escutar um negócio desse, ou ler uma coisa dessa. Então pra mim faz totalmente sentido, sabe? Ficar nesse calor infernal que tá aqui, tá quente pra caramba, apenas pra gravar um podcast, que nem me falaram outro dia. Tem um amigo que ele tem um canal no YouTube, ele fala sobre esportes, né? O Josino, gente boa pra caramba, o cara que me incentivou, que me deu as dicas, que me deu um pontapé inicial, fala, pô, vai aqui, né? Em relação às questões técnicas e postagem, né? Cara, o cara fala, pô, você tem que priorizar, né? Você tem que ter prioridade, tem que ter agenda, separar. Cara, o cara me deu todas as dicas assim de como me organizar e até obedeci as coisas que ele, né? O beabá que ele me passou. Só que, gente, não dá pra ver a minha filha tristinha no canto e gravar um podcast sorrindo, falar, ah, olha que legal, gente, como eu sou bacana, como eu sou um bom pai. E a minha filha tá ali no cantinho amuada. Não dá. Aí você fala, ah, mas elas têm mãe. Tem, mas tem pai também. Por que tem que ser tudo a mãe? Porque quando as filhas, os filhos não estão bem, é a mãe que tem que resolver. É a mãe que tem que ir atrás. Pô, comigo não. Aqui é mezzo a mezzo. Aqui todo mundo ajuda, aqui todo mundo se faz presente. É a mãe, é o pai, e eu não posso ver minha filha moada e ficar quieto. Ficar na minha, gravar meu podcast numa boa. Como que eu vou falar sobre paternidade? Como eu vou falar sobre o valor que a paternidade tem em minha vida se eu priorizar o podcast ao invés da minha filha? Desculpa. Seria bem hipócrita da minha parte. E hipócrita eu não sou. Como que eu posso ver, né, minha filha chorando, ou minha filha às vezes animada pra caramba com alguma coisa que ela descobriu, que ela viu, uma série, um anime, alguma coisa que ela tá naquela exasperação, aquele frenesi. Eu vou falar, para aí, para meia hora que eu vou gravar um podcast, depois a gente conversa. Ah, faça-me o favor, cara, que tudo se exploda. Eu vou sentar, e aí? O que foi? Ah, eu vi. Putz, conta aí. Como que. Cara, é mágico. É mágico. Passando um helicóptero aqui perto de casa, cara. É mágico. É aí que tá a magia da paternidade. Ah, me incomoda às vezes fazer essas paradas, dar essas pausas e não conseguir dar prioridade no podcast, que é uma coisa que eu gosto e me faz bem. É, às vezes é dolorido sim. Não dá pra mentir, é dolorido sim. Mas não faria diferente. Não faria diferente. Hoje, por exemplo, elas estão numa boa. Dei sorvete para todo mundo em casa, todo mundo tranquilo, tomando sorvete cada um no seu canto, né? Assistindo seus programas, minha esposa fazendo home office hoje. Então eu consegui tirar um tempo, né, para gravar o podcast e editar e postar ele. Ok, hoje deu tempo. Não deixei minhas prioridades de lado para fazer esse tipo de coisa. Entendem onde eu quero chegar? O podcast é um canal que eu quero abrir com as pessoas que de repente ainda não descobriram a magia da paternidade ou da maternidade. Mas a minha prioridade, até mesmo para poder ter esse podcast, é as minhas filhas. Elas é que me impulsionaram, elas que me motivaram, elas é que me deram esse vislumbre, né, de poder ajudar outras pessoas, outros pais, outras mães, que às vezes ficam meio perdidos e tipo, putz, estou indo no lugar certo, tô no caminho certo, é por aqui, é por ali. E nem sempre tá tudo certo, né? Nem sempre tem uma receita. Bem, a prioridade do papai são os filhinhos. A prioridade do papai são as filhinhas. Um beijão grandão pra vocês, um abração fortão e tchau, tchau.